Sejam bem-vindos a mais um episódio do CBcast. Estamos muito felizes em estar aqui contando com a sua audiência. Hoje temos uma convidada muito especial que Dona Renata daqui a pouquinho vai apresentar para vocês. Antes eu quero dizer sobre o espaço aqui, CB Rio Store. Você não pode deixar de passar aqui quando estiver nos cultos da CB Rio. E também falar sobre PP Produções, soluções áudio e visual. Procure saber. Nos comentários aqui fixados vão estar as redes do PP, aonde você pode chamar no direct e se conectar com ele aí. Tudo bem? Boa noite, Dona Renata. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, graças a Deus. Quem é que está com a gente aqui hoje nesse bate-papo? Então, hoje a gente está com uma mulher inovadora, criativa, que a gente tem o prazer de receber aqui no CBcast, que é a nossa diretora de marketing, gestão de marca aqui na CB Rio. Elisa, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Muito prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. A Elisa é do marketing, a Elisa é da canoa. A Elisa é da canoa. Mas a Elisa é do mas essas louvor. histórias se entrelaçam. Louvor, canoa. Eu tenho como explicar que isso tudo se entrelaça Pô, um que pouquinho. legal. Que Viu? legal, legal, hein? que bom, Queremos que saber interessante, isso, né? Assim, o orgulho, né, de você. Você acorda que horas para poder remar? 4h30. 4h30 da manhã. E rema quanto tempo? Ah, depende. Tem dias que é 1 hora mesmo o treino, né? Dia de semana em geral. Mas sábado em geral é 2 horas. E às vezes você faz um treino depois do outro e vai. É meio que... A canoa é paixão também, assim. Não é só o seu treino para poder... Rotina de treino. Você foi para o Havaí competir? Fui para o Havaí competir, aí rolou uma rotina de treino efetiva, mas não, a canoa é uma paixão, tem muito a ver, obviamente, com o meu temperamento, eu sou dominante, né, colérica, então eu preciso jogar minha energia em alguma coisa, mas a canoa, além de eu jogar energia, ela tem um composto muito relevante na minha vida por conta de eu me sentir mais próximo da criação. Cada dia que eu estou ali é um dia diferente, o mar está diferente, a onda está diferente, o vento está diferente, o céu está diferente. Deus realmente é muito criativo, né? E isso tem muito a ver comigo, né? Então, é muito, muito relevante para mim. O seu esporte sempre foi a canoa ou você praticava outros esportes? Não, eu sempre pratiquei esporte a vida toda, né? O meu esporte original era vôlei. Depois a gente vai envelhecendo, você vai migrando. Eu corri muito, corri meia maratona, etc. Pedalei também, só que aí um dia eu caí. Em 2020, na pandemia, eu destruí meu joelho direito. Caramba! Então, eu tive que procurar um exercício aeróbico que eu conseguisse manter, né, um nível efetivo de exercício aeróbico bom para mim, mas que o joelho não me prejudicasse. A canoa, a gente usa o joelho, sim, mas não de uma maneira tão relevante que prejudique essa minha lesão, entendeu? Quem te apresentou a canoa? Cara, a pandemia. Assim, e na verdade, qual é a canoa que você rema? É a canoa Havaiana. Havaiana. Polinésia, né, que muita gente chama. Quem me apresentou a canoa foi a pandemia. Sim. Né, porque eu caí de bicicleta em 2020. E aí a gente ainda estava naquela coisa de volta, não volta, volta, não volta. E eu pedalava e corria porque era individual, né? E aí a doutora Bárbara, nossa amiga aqui da igreja, me tratou e falou, Elisa, você não vai poder correr nunca mais. Aí eu comecei a procurar, e aí sempre esportes outdoor, né? Eu faço musculação para conseguir suportar tudo isso. A musculação é fundamental na saúde de qualquer pessoa. Assim, se alguém me pergunta o que eu faço, não tem tempo, faço a musculação. Não é por gostar, é pela sua saúde. Eu faço musculação, mas a minha paixão realmente hoje é a canoa. Eu me descobri nisso. E independente de competição, realmente é algo que faz muita diferença para mim por conta dessa conexão que a natureza me traz. Tem momentos que a gente está... A minha aula é muito competitiva, né? Eu estou num grupo que é muito competitivo, mas que a gente está remando de forma competitiva, que às vezes o instrutor grita assim, Elisa, atenção! Porque eu começo a olhar aquela coisa, a lágrima cai. Eu estou remando rapidão e a lágrima cai, né? Porque é a maravilha da criação mesmo, assim. A natureza, essa queda que você teve, você precisou fazer cirurgia no joelho? Não precisei, não. Mas o líquido, né, foi todo embora. Eu vivo no ácido hialurônico no joelho a vida inteira. Nossa. E se adaptou fácil assim, a ideia de não poder mais pedalar? Na verdade, o que me incomodou foi a ideia de não poder correr. Sim. Que era o que era, entre aspas, né, que a gente fala no esporte, a cachaça, né?
Mas, cara, é impressionante. Em 3, 4 meses eu entendi que eu estava num ambiente que eu adorava a canoa. E talvez até mais, porque tem esse composto com a natureza muito relevante. E eu sempre tive uma relação com o mar também muito legal, né? Então, assim, realmente é algo que eu me encontrei, né? E num momento da vida já diferente, né? Não era quando eu estava tão novinha, sempre curti o esporte. Eu encontrei a canoa agora, mas está sendo, assim, algo muito relevante, né? Já são 4 anos, quase 5. É muito legal na minha vida mesmo. Complementa muito as minhas atividades e o meu dia a dia. Você se encontrou, né, na canoa? Me encontrei. Você já tinha objetivo de competir ou aconteceu o resultado dessa Não, dedicação? aconteceu, mas assim, em geral, tudo que eu faço na minha vida de esporte acaba indo por esse viés um pouquinho pelo meu temperamento, né? Eu sou uma pessoa naturalmente muito competitiva. Brinco muito, né? A gente sabe, a gente que lida aqui no dia a dia, eu sou uma pessoa naturalmente muito competitiva. Então, aconteceu, mas eu te falo com muita tranquilidade. Se não rola competição, eu continuo na canoa a vida. A canoa é um esporte que coloca a gente assim muito próximo da criação, é muito inclusivo. Para você começar é muito legal, né? Quem não tem tanto preparo, óbvio que vai estar num outro grupo que eu não vou estar, mas assim é muito inclusivo. A pessoa mais velha consegue entrar, precisa ter um pouquinho de preparo, mas é um esporte muito completo. Você usa o corpo inteiro, ao contrário do que muitos pensam, que é o ombro, o braço e tal. Mas é muito bacana, vale muito a pena fazer e experimentar. E como é que foi essa sua experiência no Havaí, de competição lá? Cara, foi muito especial, porque o Havaí é um lugar... primeiro, quem tem uma relação relevante com o mar, né, é um lugar mítico para isso, né? Mas tem uma cultura muito peculiar e uma topografia, né, um ambiente no geral muito peculiar. Tem os vulcões. Cara, ir no vulcão foi um negócio que eu me emocionei demais. Eu me emociono muito com a natureza, né? Então, ir no vulcão, assim, ver o vulcão, ver a fumaça saindo da terra, sentir o quentinho, tava um vento frio, mas você chegava perto daquilo, você sentia o quente da... Então, assim, é um lugar realmente muito diferente. As praias têm areia preta por conta dessa questão do vulcão. Você passa em estrada que você passa por vulcões que estão ativos, né? Uhum. Então, é um lugar muito diferente, com uma cultura muito diferente, uma história, uma dança, a alimentação deles é muito diferente. Então, viajar para lugares assim diferentes é muito legal. Foi muito bacana. E participar do Mundial de Canoa Havaiana, tendo conhecido esse esporte há tão pouco tempo, foi muito maneiro, marcante, foi muito legal. Né? E, acima de tudo, voltando a dizer, né, sempre trazendo para esse lado de estar sempre grata a Deus assim, pelas oportunidades que Ele me dá. Porque o que eu vi de coisas lindas da natureza lá e de ter a oportunidade de me emocionar e me sentir mais próximo dele, foi muito legal, foi muito bacana. E você disse que você se encontrou, né? Mas não foi só na canoagem que você se encontrou, né? A gente sabe que você tem uma história aí de 23 anos sendo alta executiva de marketing no mundo corporativo e um dia você... Deus me chamou. Viu o seu chamado mais forte, né? E a gente queria saber disso, porque a sua jornada é muito interessante e muito impactante para a vida de outras pessoas também, né? Para as pessoas saberem que a gente pode ter a nossa bagagem profissional e levar isso para o reino, muitas vezes, né? Como é que foi que você descobriu isso, que o teu chamado era esse, que você largou seu mundo corporativo para entrar de cabeça? Então, eu sempre, assim como eu falei do esporte, né, em geral, tudo que eu me envolvo, eu sou muito intensa, né? Até pelo meu temperamento mesmo. Então, por exemplo, a minha profissão, eu sempre exerci ela com muita intensidade. Então, eu costumo dizer, falando especificamente sobre propósito de vida, né, que é algo independente do que você crê e de espiritualidade, é algo que é importante a gente compreender e entender, né? Tem pessoas que passam a vida inteira nesse mundo e não sabem qual é o seu propósito, né? Eu, desde muito nova, entendi que essa profissão era o meu propósito, né? Que era aquilo que, quando eu me utilizava dela para servir ao outro, aquilo me levava à mais alta potência efetiva e vira um ciclo virtuoso. A diferença, né,
é que antes eu entregava para emocionar as pessoas. Né? Eu pensava, gente, isso vai ser incrível, a gente vai emocionar. Então, você usa a sua criatividade para isso, pensando em fazer diferença na vida da pessoa para emocionar. Era assim. E depois que o Senhor me chamou, hoje é muito mais especial e me eleva à enésima potência, porque quando você consegue trazer o seu propósito para o seu chamado, você serve ao outro a partir daquilo que Deus te deu um dia como dom para fazer, e você entende o real motivo de você estar aqui. Então, é algo assim muito preenchedor. Então, hoje eu costumo dizer, eu trabalho não para emocionar, mas para transformar a vida das pessoas. É absolutamente especial e relevante, assim. Eu trabalhei 23 anos, eu fui do mercado do varejo, né, eminentemente. Passei 2 anos também como gestora de marketing comercial do metrô do Rio de Janeiro, né, organizando as estações, a comunicação. Eu era porta-voz, eu falava ao vivo. Eu fui muito treinada na minha área, né, e fazia tudo com muito prazer. Mas em 2022 o Senhor me chamou e o ano começou e eu comecei a compreender, mas eu sempre muito teimosa, né, dizia assim, mas não dá, como é que faz? Não dá, eu sou muito envolvida com isso, as minhas condições como executiva dessa área são muito boas, não dá. E a gente sabe que dá, né? As pessoas falam muito sobre transição de carreira, né? O que eu fiz foi uma transição de vida mesmo, porque eu atendi ao chamado e hoje, assim, é tudo fácil? Não, não é. Porque eu abri mão de muita coisa relevante sob os olhos do mundo. Mas o que eu recebo de relevante sob os olhos espirituais, e é cada coisa que acontece, que vem nos mínimos detalhes, né? Tipo, exemplo, a gente marcou aqui o CBcast uma semana antes da gente estar aqui fazendo a entrevista, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, Elise, você não quer vir aqui fazer o cabelo para a gente fazer um teste e tal? Que dia que é? No dia da gente fazer a entrevista. Eu falo, cara, Deus é muito amoroso comigo, né? Mas isso é um mínimo, né, que eu exemplifiquei. É nos pequenos detalhes, né, de você ver uma criação, um filme, uma ação, uma ativação, emocionar e fazer diferença na vida das pessoas, espiritualmente falando, e teve seu dedo ali. Cara, isso é muito... Você se sente muito honrado, né? Porque é difícil a gente entender, né? A gente, às vezes, passa a vida inteira sem compreender isso, né? E eu olho muito para trás e eu falo, nossa, Deus, que honra que o Senhor me deu de compreender, que a gente acha que é a gente que faz, né? E não é, né? É Ele quem nos dá. Né? E quando você compreende isso e você passa a entregar para o reino, né, que é o que eu vivo hoje, entendendo isso de forma plena, nossa, é muito preenchedor. E aí é um ciclo absolutamente virtuoso. Você se preenche e você inunda as pessoas com aquilo, né? O olho brilha. As pessoas falam muito, cara, ele se entrega, o olho brilha. Eu já brilhava, né? Então hoje tem que brilhar muito mais. É muito legal. E é importante porque o marketing ele vai criar essa comunicação com o público, com as pessoas, né? Então, assim, você tem que ter muita sensibilidade, porque hoje você não comunica uma empresa, você comunica com almas, você está trazendo aqui, você é o canal para botar isso, traduzir uma mensagem. E que se você colocar isso de forma, se você, né, tratar isso de forma muito natural, pode ser que você distorça completamente uma mensagem, né? Então, o marketing, na minha visão, o marketing dentro da igreja tem que ser uma pessoa muito conectada ao propósito de Deus, porque senão você transforma a mensagem, que seria uma coisa muito boa, numa coisa muito negativa. Sem e dúvida. aí você está hoje de frente de um trabalho, você é a responsável por um trabalho onde tem um monte de gente, vários ministérios, e joga na tua mão, Elisa, eu quero comunicar isso. Eu digo, a gente é o funil, né? E eu acho que é legal esse canal para a gente falar um pouco para essas pessoas também, né? Sim. Tem tanta gente aí que trabalha com comunicação de igrejas, né? Eu acho que é ainda algo que talvez as pessoas não olhem com tanto profissionalismo, né? E aí acaba que sobrecarrega um pouco, né, quem está fazendo isso. A diferença que a gente vive hoje na CB Rio é que eu estou aqui há quase 20 anos, na igreja tem 20 anos, eu estou aqui há quase 20 anos, e a minha carreira e etc.
quando eu vim de vez, né, deixei de ser voluntária e vim como staff, a igreja confia muito na minha entrega. Obviamente, pelo tempo que eu estou aqui, pelo que eu entreguei, mas, acima de tudo, pela minha entrega hoje para o Senhor, né, pela conexão com Deus. A gente, nenhuma, eu posso dizer sem absolutamente nenhum medo do que eu estou falando, nenhuma criação sai da nossa área sem a gente entender se realmente aquilo está conectado com o que o Senhor quer falar, né? E às vezes sai, eu já orei e eu fico na dúvida, ainda fico pedindo confirmações, e Deus é tão misericordioso que Ele confirma. Mas sim, a gente é o funil, então assim, você recebe de mais de 10 áreas, né, briefs e solicitações. Eu tenho uma equipe abaixo de mim que cria, e acaba que, de certa forma, eu sou muito descentralizada, sempre fui, né? Eu já formei muita gente que trabalha no Brasil afora, eu sou muito descentralizada, mas na igreja a gente realmente tem que ter um cuidado a mais, porque às vezes uma vírgula pode mudar um contexto. Sim. Essa é a verdade. Isso, e pode ser preocupante, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. Não só uma vírgula, como às vezes a fala. E isso é bem delicado, né? A fala de um líder, a fala de um pastor. E o que eu acho bacana na CB Rio é que eu tenho, junto com a nossa equipe, né, que a gente tem aqui, a gente tem uma house aqui dentro, né? A igreja investiu nisso. A gente tem muita liberdade para criar. E a igreja também tem muita consideração no ouvir, né? Quando eu falo assim, puxa, isso aqui talvez a gente não deveria ter falado assim, vamos pensar assado. Eles ouvem, né? Então, é uma honra, efetivamente, criar para o reino e criar para essa casa. Não porque eu estou aqui há 20 anos, mas porque a igreja realmente enxerga com muito respeito o que a gente faz hoje. Então, o seu trabalho, assim, ministério é trabalho, né? Então, o seu trabalho não é apenas a comunicação de uma programação, de um evento. Jamais. Você comunica até o que talvez as pessoas estão ali pregando e de repente falou alguma coisa que você acha que não comunicou, você alerta a galera também. Sim. A gente até conversou hoje sobre isso, né, Renata? As pessoas confundem muito, né? Todo mundo acha que sabe fazer marketing, né? E, de certa forma, sabe. Né? Mas, tecnicamente falando, existem duas coisas que a gente precisa diferenciar nesse universo, né? O que é marketing e o que é brand, ou trazendo para o português, gestão de marca, né? Hoje eu faço um trabalho junto com a minha equipe de gestão da marca CB Rio, trabalhando a imagem. Então, consequentemente, a gente olha isso sim, porque a gente antevê lá na frente uma possível crise de comunicação. Trabalhando a construção da linguagem. Então, a gente sabe qual é o arquétipo que a gente utiliza aqui, a gente sabe em que momento falar de um jeito ou de outro e trabalhar, acima de tudo, a constância para isso. Porque é só isso que traz credibilidade de marca. Ou seja, é muito legal trazer para o reino o profissionalismo do que eu fazia lá fora, com a responsabilidade de traduzir para as pessoas a palavra de Deus. Né? A gente congrega numa igreja que não negocia os valores bíblicos, né? E eu acho que eu jamais conseguiria fazer isso se não fosse dessa forma. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas, tecnicamente falando, a gente segue um caminho hoje que serve de guarda-chuva para as ações promocionais, né? Vamos dizer assim, para não trazer a palavra promocional, mas não deixa de ser, que são as ações spot. A ação que o ministério tal quer fazer, o batismo tal que não vai ser no lugar convencional, vai ser não sei aonde, a data tal que a gente quer fazer um pouco diferente, vamos criar para isso, para aquilo. Mas quando a gente cria sobre algumas policies de linguagem de marca, para gerar essa credibilidade e, consequentemente, no nosso meio, principalmente, o pertencimento que a nossa comunidade tem. E hoje a gente vive isso de forma muito latente, né? Não é à toa. A gente trabalha isso de forma intencional todos os dias aqui. Se você fosse linkar o marketing com as questões bíblicas, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, basicamente, todos nós que somos cristãos temos por dever Sim. cumprir o mandamento, que é pregar. Sim. E aí, quando alguém falava sobre Jesus, as pessoas diziam, olha, eu conheci um cara, o cara ele fazia assim, ele fazia essa... O cara está fazendo marketing de Jesus.
O que você, como é que você linkaria o marketing na Bíblia ali em relação a essas coisas? Eu tenho duas máximas assim que me movem desde que eu tomei essa decisão. Eu até me emociono para falar. Vou tentar não me emocionar. Primeiro assim, qual é a primeira frase que está na palavra de Deus? Tu sabe. No Gênesis? É. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Qual o verbo? Criou. Criou. Verbo criar. O nosso Deus é um Deus criativo. A gente vê isso na natureza, né? A gente acabou de falar um pouco sobre isso. A gente vê isso na diversidade das pessoas, né? Não só visualmente, mas somos muito diferentes. Para quê? Para que a gente se complemente. Então, trazendo um pouco do que se faz tecnicamente para o que era, para o que o Senhor biblicamente trouxe para a gente, assim, eu ouço muito assim, Elisa é uma pessoa muito criativa e tal. Todos nós somos, porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, todos somos. Só que criação é algo que a gente precisa praticar. É como um esporte. Você precisa praticar como praticamente tudo na vida, na verdade, né? Mas a criação é tipo leite da mãe no peito. Enquanto a criança está mamando, ela está produzindo e vai produzir cada vez mais se a criança continuar mamando. A criatividade é isso. Então, se você não exercita, você talvez não, aquilo esteja adormecido, mas você é criativo. Uns para algumas coisas, outros para outras, mas todos somos. E como que exercita isso? A gente exercita viajando, lendo, vendo um filme. Sim, vendo um filme. Obviamente que a gente tem que se preencher daquilo que faz sentido para nós, com aquilo que a gente cria. Mas sim, cara, as redes são um depositório de tanta coisa que a gente encontra como tendências, né? Óbvio que quem pode viajar acaba se preenchendo um pouco mais, mas quem não pode, dá para viajar pelas redes e você está o tempo inteiro antenado para trazer o que há de melhor. Então, acho que isso é uma das coisas que eu posso trazer. E a outra, que eu acho que é a mais profunda do todo, né? É que Jesus ele foi o maior comunicador de todos os tempos, né? Isso não é porque a gente ama ele, não. Tecnicamente trazendo, né? Eu costumo dizer isso lá na equipe também, né? A máxima dos grandes comunicadores traz vários detalhes, mas existem 3 coisas que a gente pode listar que são muito relevantes, que é a autenticidade, ou seja, uma marca autêntica que trabalha essa autenticidade com constância, e aí marca pessoal também, né? É isso que gera credibilidade. O Senhor não negociava os valores dele. Ele era autêntico. Onde ele chegava, ele dizia a verdade que ele trazia, né? Ele conhecia o público dele. Ele era autêntico, mas ele conhecia o público dele. Então, dependendo de em que ambiente ele estava, de com quem ele estava falando, ele se adaptava sem perder a autenticidade. E ele falava pelo quê? Que é o que mais se fala hoje em dia. Ele fazia um excelente storytelling, né? Que eram as parábolas, quando ele precisava até se dirigir para pessoas que talvez teriam um entendimento menor para algumas coisas, né? Então, o nosso Deus ele era muito sábio, né? Eu estava até falando sobre isso com a Renata, dia a gente estava discutindo. Em João 7, né, que fala que na festa dos tabernáculos, né, Jesus foi e começou a pregar, e aí começou a ter aquele zum, 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 aquele buzz, porque quem é esse cara que está falando? Aí os homens dali falaram para os guardas assim, vão lá e vão prender o cara. Né? E aí o capítulo vai se discorrendo, aí os caras voltam, eles veem Jesus pregando, aquele zum, 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 aquele oba, oba no mercado, eles voltam. Aí o cara fala assim, pô, o cara é incrível, não sei o que. Aí o homem dali fala assim, tá, mas você achou ele, por que você não trouxe? Não dava. Porque esse cara fala como ninguém jamais falou. Né? E aí eu fico imaginando o que o cara imaginou. E aí, se eu fosse pegar o cara, eu ia ser linchado. Né? Então, assim, ele era o cara da comunicação. E isso me traz uma honra tão grande de estar fazendo tudo isso, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, né? Criatividade e comunicação é o que a gente mais vê na palavra de Deus, né? O Senhor era completo, né? Então, nada mais justo, correto e efetivo que a gente faça isso com muita seriedade, profissionalismo e excelência. E é o que a gente tem buscado aqui na CB Rio efetivamente. Você e a sua equipe, obviamente, né?
vocês não descansam, né, cara? Não. Porque é sempre com a cabeça pintando alguma coisa, todo dia tem alguma coisa. Porque a gente tem programação do dia a dia da igreja, né? Que são as ações promocionais, vamos dizer Sim. assim. Nessa programação existem as datas especiais, que aí você sai um pouco do usual das datas promocionais, mas não deixa de ser. Mas existem datas muito relevantes. A gente vai entrar agora, né, num momento muito relevante para a igreja, que é onde a gente celebra o nascimento do Senhor. Então, precisa ser falado com muito propósito e responsabilidade. Tem a Páscoa também. Então, a gente tem datas muito relevantes, assim como no varejo tinha, né? Então, de certa forma, é mesmo tratar isso com profissionalismo. E a gente tem toda essa gestão responsável da marca, estratégia. A gente está com um novo templo em construção, a gente tem um desafio de timing muito relevante, então tem sinalização para pensar, uma série de coisas, né? Então a gente não para. Eu costumo dizer para eles, cara, não dá para resenhar muito não. Tá resenhando é porque tá achando que não tem muita coisa, então vem cá que eu tenho para te dar, né? Então, assim, é uma equipe que está o tempo inteiro trabalhando, pensando e se reciclando para trazer coisas novas mesmo. A Elisa do marketing, Elisa da canoagem e Elisa do louvor. Como é que é isso? Como é que pintou a música na tua vida? Eu falei no início, né, que eram 3 coisas que se entrelaçavam, né? É porque elas 3 me preenchem de uma forma assim que é só com elas 3 que eu sinto que eu consigo transbordar para as pessoas, né? Porque quando a gente está no altar e você também toca, né? Então eu tenho certeza que você tem esse sentimento também. Primeiro a gente sobe, eu pelo menos, né, tenho esse sentimento assim com temor e tremor, né, do que você está fazendo, porque você tem a responsabilidade de preparar a igreja para receber a palavra, né? De entrar no Santo dos Santos, né? E então eu acho que isso já é uma honra absoluta. Mas é um momento que eu me preencho, por mais que é aquela máxima que a gente fala, né? Que Deus é em mim e através de mim. A gente sabe que a gente ali muitas das vezes a gente está abençoando as pessoas, mas não somos nós, é o Senhor, né? Na verdade, a gente se preenche. Inclusive, é bem legal a gente estar fazendo hoje, né? Ontem a gente viveu um momento de louvor com uma canção muito poderosa. E num determinado momento eu estava sentindo assim, eu estava absolutamente entregue ali e era uma canção onde a gente declarava bênçãos para a nossa vida, mas eu não estava declarando para a minha vida. Eu estava declarando para a vida daquelas pessoas que estavam todas entregues ali. Mas aquilo me preenche num grau, eu saí absolutamente cheia, né? Então, quando eu falo que uma coisa me deixa mais próxima da natureza, a outra é aquilo que Deus me deu para eu fazer a vida inteira e eu tenho a oportunidade de entregar para o reino. E a outra é um dom que Deus me deu também, mas que me preenche. Então, assim, me preenche para eu entregar para cá, que é o que eu fiz a vida inteira para entregar para as pessoas, e a canoa para desanuviar, né, do cansaço de tudo isso. Então, essas 3 coisas juntas, eu acho que elas fazem o combo. Falando sobre da dom, Elisa. falando sobre dom, até porque algumas pessoas acabam confundindo muito isso, né, sobre dom e coisa e tal. O dom de Deus e o dom natural. Eu tenho isso muito claro na minha mente. Por exemplo, música. Música não é um dom, assim, vamos dizer dom espiritual. Música não é um dom espiritual, Não. até porque qualquer pessoa pode tocar um instrumento. Sim. Mas eu posso transformar isso em um dom de Deus, porque o dom de Deus, ele sempre está a serviço de alguém. O dom não é para você, não é para ti, não é a parada que é minha. Não, o dom de Deus é sempre para você repartir, distribuir com as pessoas. Uhum. E eu acho que a música, embora seja um dom natural, você pode colocar isso a serviço Sim. de alguém, a serviço do reino. Sim. Entendeu? Eu costumo diferenciar isso, e até na minha profissão também, como talento e dom. Sim. Né? Talvez seja a forma que eu consiga diferenciar. A gente nasce com talentos natos, né, que vêm com a gente, né? E a gente pode usar ou não isso para o reino de Deus, usar mal também, né? Mas a verdade é que quando a gente... É isso que eu acho que eu falei ali um pouco também sobre o marketing. Quando você começa a usar para o reino e a serviço do outro, desta forma, você entende que foi Deus que te deu. É um talento natural, você nasceu com aquilo. Mas quem nos formou? Sim. Né? Então, ele deu para quê? Para a gente exercer isso
e abençoar as outras pessoas, né? Por isso que eu acho que o louvor é a hora que eu me preencho efetivamente, né? Que eu me preencho espiritualmente para poder entregar as outras coisas. Eu vou até usar aqui a Renata como exemplo. Aham. Como é que eu conheci a Renata? Eu conheci a Renata todas as quartas-feiras que a gente que tinha um culto aqui, eu acabava de tocar e ia comer pipoca no CB Kids. Que coisa, hein? Acabava de tocar e tinha uma pipoca, gente. Se bem que eu já comi também. Um cheiro maravilhoso. Maravilhosa. Então eu encontrava a Renata aqui. A Renata é advogada e eu encontrei a Renata cuidando das crianças. Não foi isso? Foi isso. Juniores também, coisa e tal. Teve um congresso, uma ralação louca. Retiro. Retiro, né? Congresso. Congresso é coisa de velho. Retiro. É verdade. E Renata lá se doando também. Sim. É você pegar a sua experiência, a sua vivência e colocar a serviço das pessoas, né? Hoje a Renata está aqui liderando um ministério na igreja, Sim. que é o pessoal todo do online, coisa e tal. Mas o mais importante é você entender que, cara, que não é para você. Eu acho que até entrando nesse viés é muito legal da gente falar, né, sobre se voluntariar, né? É uma coisa que a gente fala muito na CB Rio. Eu acho que para quem tem uma certa dificuldade de entender seus talentos e seu propósito, a igreja é um lugar espetacular, porque você tem uma gama de lugares para você servir, e se de repente você vai num e não funciona, você tem a oportunidade de ir para o outro, e daqui a pouco você se encontra. Você vê, uma advogada estava lá tocando o CB Kids, né? Não estou dizendo que ela já não sabia desse talento, mas assim, eu acho que muita gente talvez pode encontrar nisso uma super oportunidade de se autoconhecer, né? São oportunidades que Deus nos dá mesmo no reino para que a gente possa se autoconhecer. E eu acho isso muito importante também. É até legal você falar isso, né? Porque muita gente vai se identificar. Com você, comigo, com o Jonathan, as pessoas vão se identificar, né? Mas no teu caso especificamente, né? Qual conselho você daria para um jovem, uma pessoa que trabalha com marketing, tem esse desejo de trabalhar com marketing cristão? Qual o caminho, qual o passo a passo, o caminho das pedras que você daria para essa pessoa? Cara, eu acho que, acima de tudo, falando de marketing especificamente, primeiro você tem que entender que você vai trabalhar muito sempre. E, em geral, você vai trabalhar quando as pessoas estão descansando, né? Você vai trabalhar muito sempre e quando as pessoas estão descansando, você está trabalhando, né? Então, eu acho que isso é uma primeira coisa que eu falava até na minha carreira para as minhas equipes. Assim, eu digo, cara, se você não tem um ritmo acelerado, talvez você tenha que repensar o lugar que você está. Você precisa ser realmente uma pessoa mais acelerada para estar nessa profissão. Sobre criatividade, eu, em geral, não falo, porque eu acho que todo mundo pode exercer, sim, eu creio dessa forma. Agora, sobre comunicação, marketing, gestão de marca para o reino, né? Marketing cristão, cara, não tem jeito, como tudo que a gente faz na igreja, tem que conhecer da palavra. Né? Fica muito mais fácil, né? Eu não tenho o menor problema de receber na minha equipe aqui pessoas que não são cristãs. Mas primeiro elas precisam saber o que elas estão fazendo, né? E em geral, se eu não contaminar elas, não dá certo, né? Com certeza. Então é sobre isso, assim, eu acho que a gente precisa ter vontade, entender que vai trabalhar muito, mas tem que conhecer da palavra mesmo, porque isso te dá mais mobilidade para criar, né? Conhecer do reino, conhecer daquilo que o Senhor foi, te preenche num tal grau que você consegue criar melhor, inclusive, ter mais criatividade para falar de reino para o reino, né? Para as pessoas. Você tem, obviamente, na sua memória, assim, grandes ações que você criou Sim. dentro do mercado do varejo, obviamente. Sim. E depois que você se entregou para o marketing dentro da igreja, que programação assim te marcou? Te marcou de você, caramba, consegui realmente passar a mensagem e todo mundo conseguiu entender isso? Então, eu assumi como staff, né, como profissional mesmo, não apenas como voluntário. Também me voluntario, mas para algumas coisas, mas o marketing no ano passado, né, é tão intenso que a gente acha que já passou muito tempo, né? Mas no ano passado, no primeiro trimestre, assim, do ano, né? E aí foi um ano muito intenso de organizar. A gente ainda organiza, né? Até porque a igreja é um lugar abençoado, mas é um lugar para trabalhar bastante peculiar também, porque todo mundo se acha dono,
Sim. Então, você tem que ter muita sabedoria para lidar com todo mundo, né? E isso também é algo que tem sido muito abençoador para mim. Quem trabalha comigo no dia a dia aqui ouve eu falar muito essa frase, né? Olha, isso aqui, graças a Deus, já passei dessa fase aqui no videogame, né? Mas tem muita fase ainda para eu queimar, né? E uma das coisas que eu vejo eu sou uma pessoa muito dominante, é o domínio próprio, né? Deus vem me tratando muito nisso, né? Muitas provas para eu suportar, assim. Mas, assim, na real, eu acho que, cara, todas as ações que a gente fez foram muito relevantes. Mas esse ano, o Cartas para o Rio é algo que queima o meu coração. Ao longo do ano, ele parecia que ele estava um pouquinho apagado, mas de certa forma não, porque a gente vinha sempre trazendo com as outras ações a lembrança para as pessoas de que elas precisam ser cartas nas mãos de Deus. O que é ser carta, né? Que eu acho que foi a grande sacada, né? Isso está na palavra também, mas deixar isso muito latente na mente das pessoas, estar apto. Senhor, eis-me aqui. Fala através de mim aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero, né? Então, é muito além do que simplesmente transmitir a palavra, mas estar disponível a ele para ele falar o que ele quiser. Ele escrever do jeito que ele quer, se ele de vez em quando quiser, então vamos apagar isso aqui que eu vou escrever diferente. Ele é o Senhor das nossas vidas, então que ele faça, né? E trazer para o Rio, né? Eu acho que foi muito legal, muito relevante. A gente trouxe o Mateiro aqui e a gente continua falando, de vez em quando a gente revisita, os temas trouxeram. E eu cheguei a ver criança falar sobre isso, gente vindo falar comigo, a gente participar de momentos no coral, em reuniões, as pessoas, não, porque nós somos cartas, então... Foi muito legal que a gente viu a nossa comunidade abordar. E a gente agora no Natal, ó, spoiler. Nem sei se vai em dezembro isso ainda, não, gente? Vai em dezembro. Então, ó, o spoiler. A gente vai trazer o conceito de cartas ampliado, né? Já preparando a nossa comunidade para o próximo ano, para o tema do próximo ano, né? Porque esse é o nosso objetivo, assim, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, precisamos ser, mas entendendo que quem fala é ele, a gente é só um instrumento. Então, eu acho que é um dos que eu posso destacar. Mas, assim, teve o CB20, né? Que falou sobre passado, presente e futuro. Então, a gente trouxe pessoas... Da cápsula e tal, né? Trouxe pessoas da membresia para falar. Sim. Teve a cápsula do templo, ela está aí. Uhum. A gente está esperando o novo templo inaugurar. É legal falar isso, porque a galera vai ver para colocar ela de uma maneira relevante nesse lugar. O AME falou de passado, presente e futuro também, tratando mais sobre liderança. O Natal vai falar. E por quê? Né? Voltando lá, porque a gente falou no início, né? Tudo é intencional, sim, porque a gente está vivendo um momento de muita relevância. A nossa igreja fez 20 anos e a gente vai viver o futuro agora, né? No novo templo, né? A gente vai olhar com novas perspectivas a nossa comunidade, né? Podendo receber muito mais gente, transformar muito mais vida, né? Então, a gente quis olhar para o passado e dizer assim, ó, revisitando o passado, a gente entende o que a gente fez para chegar aqui e atingir o que a gente está atingindo. Ou seja, vamos continuar na maratona aqui nos preparando, porque tem muito mais coisa por vir, né? Então, eu acho que as campanhas foram muito inteligentes nesse sentido, intencionais. A gente foi traçando uma linha do tempo, isso vai culminar agora no Natal e preparar para o ano de 2023. Se você tivesse me feito essa pergunta... Desculpa, 2025. Eu teria dito exatamente... Cartas para o Rio. E é muito legal, porque assim, a Bíblia fala, né, que nós somos cartas vivas escritas no coração pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente. Né? E aí a gente vê o poder que o marketing tem para alcançar pessoas. Né? A gente estava antes conversando aqui sobre você falou sobre Jesus ser o maior comunicador e a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre a palavra de Deus vir atravessando de gerações através dos mais diversos meios de comunicação. Né? E hoje a gente tem meios de comunicação muito maiores, com maior amplitude do que uma carta, do que, né? Ela está já dando um spoiler maior do Natal para vocês. Tô dando a dica aí. Tô dando a dica. Garoto, segura, segue essa. Mas para chegar na minha pergunta para você, na verdade, quais as oportunidades hoje que você vê, né, em relação ao marketing para alcançar o maior número de pessoas para Jesus? Na verdade, não vou falar muito, porque senão vou revelar demais, né?
Mas o que a gente tem refletido muito, né, ampliando o conceito de cartas, é que, ao longo do tempo, né, os meios mudam, né? Mas a mensagem de esperança, né, a mensagem de transformação daquele que veio para nos redimir de todo pecado, morreu por mim, morreu por vocês, morreu por todo mundo, essa mensagem não muda. Verdade. Né? Isso que transformou as nossas vidas e que a gente quer transbordar para o mundo inteiro, para que outras pessoas possam conhecer. Então, a gente vem refletindo muito sobre isso, porque não está aqui, né? Porque a gente está dando entrevista, mas assim, a gente tem na palma da mão Sim. um poder imenso e que a gente usa para olhar o Instagram, a gente usa para falar no WhatsApp, com o colega, nos grupos, etc. Mas você pode falar no WhatsApp para falar com alguém que está a quilômetros de distância e fazer diferença na vida dessa pessoa. Né? Enquanto a gente olha para pessoas no passado mega relevantes, Jesus foi uma delas, porque ele se fez homem, mas sim, outros homens tão relevantes também, que foram instrumentos de Deus se utilizando de meios muito mais difíceis. Sim. Às vezes o cara escrevia uma carta para levar a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho, que levava 15, 20 dias para chegar naquela pessoa. Então, nós somos privilegiados. E eu acho até, trazendo um pouco dessa coisa geracional, né? A geração X, que é a minha geração, né? A geração entre os 40 e alguma coisa, 35. 25. Não, aí já não dá, né, para forçar tanto. Mas a gente vai ficar feliz agora. Vai. A geração X, eu acho que ela é uma das gerações mais privilegiadas que tem, né? Porque a gente viveu essa época. Sim. Eu estudei, amigo, na Barça. Eu não tinha Google. Tu tinha Google? Na Biblioteca Nacional, a gente ia pesquisar. Eu estava conversando outro dia com a minha filha, ela fazendo redação no GBT. Eu falei, chat GPT. Você tá louca, velho? A minha também. Entendeu? Como que você vai escrever? A minha equipe aqui tem uma galera muito jovem, eles também às vezes fazem... Eu não... Olha, saiu o texto de Elisa, é escrito, não é no GPT. Mas assim, ele é legítimo e eu uso ele também, mas assim... se eu hoje escrevo como eu escrevo, foi o passado. A gente teve a honra de viver o tempo analógico e de ver o digital chegar. Você não acha que, de repente, essas ferramentas que auxiliam, sim, obviamente, mas você não acha que essas ferramentas tiram da pessoa aquilo que você falou? Todos nós somos criativos. A gente tem que estar em exercício. Você não acha que essas ferramentas, por facilitarem demais, fazem com que as pessoas utilizem menos a sua própria criatividade? Sem dúvida. Eu acho sim. E, inclusive, a minha galera que está comigo hoje aqui, e quem... eu atendo alguns clientes também fora da igreja, né? E é uma galera que eu tento sempre puxar muito deles com relação a isso. Assim, cara, não usa o GPT agora, não. Vamos lá. Aí, às vezes, eu trago uns textos meus. Aí, caraca, fui eu que fiz, não foi no GPT, né? Tento trazer algumas dinâmicas para eles, para que a gente consiga transpor isso, né? Para tirar. Eu costumo dizer isso, né? Essa geração, ela gosta muito da zona de conforto, né? Sim. Então, eu costumo tentar tirar mesmo da zona de conforto. Não é simples, a gente vê que é difícil para eles, né? Mas eu acho que faz parte muito da nossa geração ter meio que isso como bandeira, assim, tentar tirar essa galera dessa letargia de tudo muito fácil na palma da mão, né? Até para que a gente possa conhecer o outro melhor. Sim. Porque antigamente a gente não tinha o WhatsApp para mandar meu querido, parabéns. Não era isso, né? E hoje em dia, uma pessoa às vezes muito relevante para você fazer aniversário, você não liga no telefone, cara. Esse papo que a gente tem aqui, a gente sempre antes de começar troca uma ideia, faz uma oração. E eu falo, cara, basicamente somos 3 pessoas. E o que a Bíblia diz, né, cara? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio delas. A galera hoje não se reúne mais. Sim. Tudo aqui. Eu acho que a tecnologia tanto nos aproximou quanto nos afastou. Sim, sem dúvida. Né? Tem um composto muito legal de você, às vezes, reencontrar pessoas do seu passado, lá da sua infância, mas tem essa parte. E eu acho que até vale, né, nesse momento que a gente chegou a falar disso,
trazer para as pessoas assim a relevância. Você que tem dificuldade com seu filho, que fica o tempo inteiro fechado no quarto, né, na internet, a igreja é uma oportunidade. A gente tem um grupo de jovens que está aqui no sábado, tem a galera mais adolescente que se reúne às sextas-feiras, tem os retiros, né, para a gente tirar essa galera da letargia. Agora, a gente faz esse papel, mas não necessariamente se tira o tempo inteiro. E tem que respeitar eles também, porque é a realidade que todos eles vivem, né? Então, mas eu acho que a gente precisa conseguir trazer para eles sempre a dosagem disso, né? Para que esse calor, né, que a nossa geração tem não se perca, porque vem se perdendo. A gente fala sempre do bracinho. Pedro ele tá Braço, aqui. As pessoas, cara, se a galera ficar só no online ali, né, não vai conhecer pessoalmente o bracinho. Tem que vir aqui conhecer o bracinho, gente, verdade. é sério. É ele que faz a roda girar no culto, é sobre isso. Vem ver o bracinho. Elisa, ontem eu tava andando com os amigos da banda aqui na igreja, e aí a gente acabou se deparando por um cartaz de anúncio do que vai ter, e aí tinha ali um telefone celular, uma foto do celular e tal. Aí os caras falaram assim, pô, o que tem a ver isso, cara? Aí eu não tinha visto outros cartazes, já acabei passando depois, mas a resposta que eu dei para eles na hora foi, porque eu acabo sendo... Eles me chamam de vovô na banda, mãe. Eu acabo sendo o cara mais assim, o antiquado ali da história, né? Aí eu falei, cara, eu me remeti ao apóstolo Paulo que falou, cara, não importa de que maneira o evangelho seja pregado, importa que ele seja pregado. Exato. E eu acabei falando, cara, não importa se é pelo WhatsApp, não importa se é pelo YouTube, como a gente está aqui agora, não importa, entendeu? Outro spoiler, gente, eles não descansam. Mas Eles pior que eu não querem tô que eu revele, sabendo. mas eu não vou Pior que eu revelar. não tô sabendo. A Renata talvez saiba, eu não tô nem essa sabendo. parte eu não sei. Não, né? Eu tô até por A fora. verdade que eu posso te dizer é o seguinte, você falou uma coisa que eu adorei. Sim. É bom que eles vão ver também, meninos. Isso. Eu adoro quando alguém diz para mim assim, mas o que isso tem a ver? Sim. Porque o que vai se desenrolar ao longo dos dias faz com que o cara daqui a pouco fale assim, gente, aquele cartaz tem tudo a ver. Conectou, né? Porque quando a comunicação é óbvia, gente, a nossa linguagem não é óbvia, a nossa linguagem é muito criativa. Então, é sobre isso mesmo, deixa Pra questionar. mim, o que move o mundo não são as respostas. Sim. São as perguntas. Exatamente. E quando a gente falou do Senhor... Pegou essa daí? E quando a gente falou do Senhor, da autenticidade dele, né? Trazendo um pouco do que eu faço, né? As grandes marcas que têm maior valor no mercado hoje, Apple, Microsoft, Google, são todas de tecnologia por acaso, mas temos Coca-Cola. São marcas que não trabalham de forma óbvia. Muitas delas, como a Coca-Cola, traz muito a tradição, principalmente no Natal, né? Mas ela sempre trabalha de forma criativa, não muito óbvia, para que as pessoas pensem, que eu acho que é o nosso papel de verdade. Por isso que quem deve ter perguntado é uma galera 30 menos, talvez, né? Mas faz parte disso. E com autenticidade. Se você é autêntico e fiel à sua linguagem, a CB Rio ela não vai falar nunca de forma óbvia nada que ela vai apresentar para a membresia dela. E eu acho até que as pessoas já compreenderam isso e elas esperam isso da gente. Por isso, eu falo para eles lá, eu digo, gente, o sarrafo está aqui. A próxima campanha, eu não sei o que vocês vão fazer, não. Eu não sei o que a gente vai pensar, o sarrafo está aqui. Né? Então, a gente tem dias muito especiais chegando por aí. Como você chegou na CB Rio, Elisa? Eu me converti com 14 anos de idade. Mas eu fui crescendo e entendendo meu propósito, né, em relação à profissão. E me dediquei muito a isso. Isso gerou consequências não muito boas na minha vida, embora eu sempre fosse temente a Deus. Eu sempre fui da igreja da Maranata do pastor Paulo César Brito. Mas depois de um tempo o trabalho foi me levando por caminhos e eu ia nas igrejas meio que domingueira. E quando eu me casei, eu vim morar aqui para essa área. Falei, cara, eu tenho que encontrar uma igreja. Eu preciso achar um lugar. E um amigo meu, Marquinhos Salomão, você deve saber quem é. Sei.
Ih, gente, deu uma tosse aqui. Marquinhos Quer uma Salomão água? me indicou. Não, tô bem aqui. Marquinhos Salomão me indicou aqui, falando do Pedrão. E desde então tô aqui, há 18 anos. 18 anos. Quem não conhece Marcos Salomão... Você conhece Marcos Salomão? Eu conheço Marcos Salomão. Marcos Salomão, cara, é um dos... Bom, na nossa época, né, cara, uma super banda... Complexo J. Complexo J. Eu, por acaso, sou muito... Tu é da época do Tabernáculo? Fala aí. Espaço Tabernáculo? Da Isso. Lagoa? Ah, não Ia perdia, muito. não Na época perdia. que Moisés abriu o Mar Vermelho, gente. Ia- Não Calma também, calma. Eu não perdia. Eu sou amicíssimo do Martinho Lutero. Hoje é Bispo Martinho Lutero, que era o baterista do Complexo J. Sim. O Martinho... Martinho, meu amigaço, Então, minha dupla de Martinho, vôlei aí. nos retiros da Maranata. Martinho, Marcos Salomão, Lisa Zagaglia. Zaglaglia e Hélio Zaglaglia. É. Nome complicado, né, cara? Uma banda É. sensacional. E o Murilo, baixista. Conheço a banda, é sensacional, sensacional. Aliás, Vivi as muito bandas isso do com isso. passado são sensacionais, né? É pena, né, cara, É. que a galera não tenha acesso, assim... Até esse lance das bandas, assim, foi acabando, né? Virou Foi. só Mas tudo sabe o que eu do acho? ministério Eu e acho tal. que isso também tem a ver com a tecnologia. Também acho. Ah, é. Porque a gente eram as segundas, Isso, lembra disso? isso. A gente eu morava na Tijuca, me tacava pra Lagoa, Rodrigo de Freitas, eu adolescente. Mas por que você tá achando que é longe? Porque eu era de Bangu. Mas é sobre isso. Eu ia todas Só que eu as ia segundas. adolescente, cara. É. Minha mãe questionava essa parada. Mas eu ia, e era legal, porque a gente encontrava com uma galera, era um clima maravilhoso e absolutamente cristão. Hoje a gente tem isso muito pouco, né? Tem É. shows enormes e tal, mas Tem é. pouco. Não, o conceito mudou demais. Assim, é óbvio, né? Só Deus pode julgar as intenções. Sim, claro. Mas o sentido das coisas mudou muito. O espaço tabernáculo, cara, eu lembro que eu chegava lá muito cedo. Depois que eu comecei a conhecer uma galera das bandas, eu chegava cedo e entrava na passagem de som. Mas, em geral, a gente chegava cedo e aquela galera ali do lado de fora, ali esperando pra ficar ali. Cara, um momento, assim, sensacional. Eu era uma das que esperava. Nossa, gente, maravilhoso, Ah, maravilhoso. muito É uma bom. época... Mas era muito bom. E aí, eu fiz parte da Maranata há muitos anos, até que o Marquinho me indicou aqui. Eu vim uma vez, 2 vezes, e aí eu entendi realmente que era. E te digo com muito prazer no meu coração, assim. Eu entendo que eu estou no lugar certo desde então. É a voz que o Espírito Santo traz para mim em todo o tempo. Então, graças a Deus que há 2 anos atrás o Senhor me chamou e eu exerço o meu ministério aqui. Pode ser que um dia ele me leve para algum outro lugar, mas hoje eu estou aqui, tem sido muito pleno. É o que eu falei até no papo que a gente trocou aqui com o pastor Pedrão. Você está no lugar. Você Sim. está no seu lugar, ocupando a sua posição. Sim, sim. Não necessariamente o lugar é seu. Sim. Porque ninguém é dono do lugar. Sim. Nós estamos naquele lugar ali. Sim. E cada um de nós aqui pode ser movido ou pode... seu tempo nesse lugar acabou. Então tem gente que fica chateado. Pô, botou fulano no meu lugar. Cara, o lugar não é seu. Você está naquele lugar. E você aqui na CB Rio, depois que passou para cá, a sua filha nasceu, você já era membro dessa igreja, não é isso? Sim, isso foi um Conta milagre. essas... porque eu te conheci, assim, antes de saber nada sobre a sua vida, nem sobre a sua profissão, eu conheci você do testemunho... Boa parte das pessoas na igreja naquela época. Conta para quem não Porque conhece. naquela época eu trabalhava enlouquecidamente, né? Isso. Então eu vinha na igreja muito aos domingos, eu tinha dificuldade até de servir. E talvez justamente pela vida que eu levava, bastante corrida, naquela época, inclusive, eu era corporativo de uma administradora, então eu geria 16 shoppings no Brasil inteiro, eu ia para Rio Branco, no Acre, Roraima, para o Sul e para o Nordeste, e tinha shopping em São Paulo e no Rio de Janeiro. Era essa loucura aí. Então eu vivia assim. Então minha vida era muito louca, tanto com a minha família, né, que é o que eu falei, né, que teve um momento que o Senhor falou: Elisa, chega. Né, em 2016 Deus fez isso muito comigo, assim. Eu já até tinha tido minha filha. Mas aprove ao Senhor eu viver esse milagre. A Vitória nasceu em 2010, ela tem 14 anos. Mas como foi, né? Eu vivi essa vida louca e a partir de 2006 eu comecei a tentar engravidar e não conseguia, né? Isso é uma realidade que a gente vive aqui na nossa igreja. A gente recentemente no culto de ação de graças teve a Lari, né, falando sobre isso, mas é uma experiência que só quem vive sabe o quanto é frustrante.
né, para uma mulher, você querer ser mãe e não conseguir. E eu não me esqueço nunca, e eu acho que isso tem muito a ver com a gratidão que eu tenho a essa igreja, né, na vida do meu pastor, do Pedrão. Eu dificilmente na minha vida cristã pedi gabinete a pastor. Não há nenhum problema, tá, gente, de pedir, mas eu dificilmente pedi, assim. E um dia eu pedi um gabinete para ele e falei, pastor, tá tudo bem na minha vida, meu casamento tá legal, eu tenho uma vida profissional que me preenche financeiramente, tá tudo bem, não tem nenhum problema de saúde com a minha família, mas eu tenho um problema, não consigo ter neném. Eu já perdi 2 bebês e também todo mês é uma perda, porque quem vive isso, às vezes você atrasa e já acha que você está grávida, você começa a fazer plano, daqui a pouco, né? Então, foram anos, assim, de espera, né? Eu comecei a tentar em 2006 e eu engravidei da Vitória em 2009, né? E aí eu pedi esse gabinete com ele e eu não me esqueço nunca. Primeiro, ele ele é uma pessoa fora da curva, né? O Pedrão. Aliás, assim, curiosidade de bastidor, ele acabou de dar a entrevista, eu estou bebendo na caneca dele. Então, depois, glória a Deus, brincadeiras à parte. Mas ele é uma pessoa fora da curva, né? Para muitas coisas, Deus deu para ele alguns dons muito especiais e ele exerce de forma linda. E um deles, que não é exatamente um dom, mas que é lindo, que é buscar o caráter do Senhor, é se colocar como um homem mesmo, né? Então, a gente no gabinete, ele falou, eu não me esqueço nunca disso, ele falou, Elisa, você é muito parecida comigo, você acha que você pode resolver todos os seus problemas com a força do seu braço. Eu também sou assim, sou seu pastor, mas eu também sou assim. Então, acho que eu posso te ajudar te dizendo, sossega. Porque na conversa eu já falei, olha, eu já fiz exame disso, eu já fiz exame daquilo, eu já busquei o especialista disso, eu já tomei o remédio daquilo, eu já fiz... Mas não rola. Aí ele falou, sossega. A gente tem que fazer a nossa parte sim, mas tem que deixar Deus fazer a parte dele. Vamos orar juntos e vai acontecer. Se os exames estão dizendo que não tem nenhum problema, vai acontecer. Continua indo, mas sem criar tanta expectativa e tal. E aí Deus agiu de uma forma muito linda. Assim, né? É uma história que nem na igreja talvez todo mundo conheça, porque eu não tenho oportunidade de falar, vou falar super rápido. Eu ganhei de uma vizinha um cachorrinho, que é o Johnny, que foi embora esse ano, que foi meu filho, cachorro, normal. Mas quando o Johnny chegou lá em casa, eu tenho certeza que foi um presente de Deus. Acho que Deus, como o pastor Pedrão fala, é um estrategista, né? Eu relaxei, mas assim, nesse período a gente já estava orando. E o Pedrão, de maneira muito sábia, orando junto comigo. Eu chegava na igreja, ele, lá do púlpito, tudo bem. Era muito legal. E o Johnny chegou na minha casa em junho, quando foi em setembro eu engravidei. Eu tive também um descolamento dessa gravidez, tive que ficar 48 dias em casa. E aí depois, quando eu comecei a vir para os cultos, antes dos 4 meses, só o Pedrão sabia, e o meu marido. E aí era muito lindo, porque ele ficava sempre que ele me via no culto, tá tudo bem? Quando que pode falar? De calma. E no dia que eu falei assim, pode falar, eu não me esqueço nunca disso, eu estava toda esculachada, assim, não vi nem bonitona e tal. Ele, Elisa, vem falar aqui agora, né? E eu pude testemunhar da minha gravidez e tal, e nasceu a Vitória. Que é uma bênção na minha vida, assim. A maternidade é algo muito especial, porque não pelo clichê, que é um clichê maravilhoso também, diga-se de passagem, mas de que a gente muda muito, etc, etc. Mas porque a gente se torna um ser humano melhor, não tem jeito. Porque você começa a ver que aquele ser, ele te imita o tempo todo. Sim. Então, você começa a entender que, cara, não dá. Olha. Aí você vê o espelho e você fala, meu Deus, olha o que ela está fazendo. Caraca, eu faço isso. Não dá. É feio, tenho que parar. Né? Então, e foi quando eu comecei a viver o auge da minha vida espiritual, de entender do Senhor, que eu tinha que começar a desacelerar profissionalmente também. Porque eu comecei a perceber tudo isso quando ela veio e ela foi crescendo e eu vendo a necessidade de melhorar cada dia mais, que nada mais é do que perseguir o caráter de Cristo efetivamente, né? E em 2016 eu fiz um curso aqui na igreja que a gente trata muito de identidade, que é a mulher única, e foi um divisor de águas na minha vida. Eu entendi a minha identidade única em Cristo, eu entendi que independente dos meus defeitos, de tudo aquilo que eu fiz de errado, que eu fiz muita coisa de errado, eu escolhi a minha carreira, o meu casamento, né? Eu acho que isso é importante ser falado, a gente tem que
confessar os nossos pecados efetivamente. Já pedi perdão, já está tudo bem. Mas é legal falar, porque eu acho que muita gente pode viver isso, né? Eu escolhi por muito tempo a minha carreira e não a minha família. Mesmo com a minha filha já nascida, que era tudo para mim, muitas das vezes eu deixava ela em prol da minha carreira. E quando eu fiz esse curso, eu entendi, né, que Deus me criou de uma maneira única, que Ele me enxergava daquela forma única, que não era pelo que eu fazia, né? E aí eu comecei a me desapegar da carreira, não era pelo que eu fazia, era por mim. Ele morreu por mim, por você, por vocês. Não é pelo que somos, pelo o que fazemos, é pelo amor que Ele teve por nós no momento que Ele nos criou, né? Com uma identidade única, com propósitos únicos, e a gente vem desvirtuando isso, mesmo conhecendo a Ele. Eu sou convertida desde os 14 anos, né? Então esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Eu vivi o milagre da vitória, ainda fiquei uns 6 meses sendo teimosa, mas realmente a vitória foi e é um instrumento de Deus na minha vida para que eu tenha uma autopercepção muito melhor. Isso que você falou é sensacional, porque a Bíblia fala isso. Que os dedos são mais importantes do que os anéis, né? Sim. E eu aprendi com meu pai que o obreiro é mais importante do que a obra. Sim. Né? Porque o propósito, a guerra, né, de Deus e o diabo, a guerra é para pegar a sua alma, né? Sim. Não é o seu trabalho, é a sua alma. Sim. O seu trabalho está a serviço de Deus, mas o alvo é você, né? Jesus morreu por nós, né? Sim. É isso. É sobre isso. E aí a Vitória, né? Que literalmente é uma vitória, né? Não é à toa que o nome dela é Vitória. Vitória nasceu. E aí como você chegou pro louvor, começando a cantar na igreja? Cara, na verdade, você sabe, por isso você está perguntando. Eu quero que todos saibam, na verdade. Cara, eu cantei no mundo. É isso, eu cantei durante um tempo no mundo. Eu sabia que eu tinha esse talento, e mesmo amando ao Senhor, né, eu nunca deixei de amá-lo, mas me afastei um pouco. Eu sabia que eu tinha um talento, mas eu nunca trabalhei esse talento de forma profissional, excelente, intencionalmente, usando a minha voz como um instrumento. Eu acho que uma das coisas muito legais que a CB Rio tem é enxergar o que a gente entrega para o Senhor precisa ser com excelência, né? E aqui a gente tem uma pessoa fora da curva, né? Que é o mestre, que é o nosso pastor do louvor, o Davi Sicom. E ele, além de ser uma pessoa do Senhor, temente a Deus, sobe no altar sempre muito contrito, mas ele é tecnicamente um cara bizarro, literalmente, né? E aí a gente começou despretensiosamente, eu não tinha a menor intenção de entrar para o louvor, a fazer aulas, e eu comecei efetivamente a entender, e ele foi puxando isso de mim, que eu tinha efetivamente o ouvido harmônico, não tinha apenas o talento. E aí eu entrei nesse universo de entender a abertura de vozes, de entender que para entregar com excelência a gente precisa conseguir, isso é muito importante ser falado aqui, que muita gente não entende isso, às vezes para o louvor também, né? A gente precisa conseguir estar pronto para fazer mais de uma voz, às vezes no mesmo momento, no mesmo dia, né? Tem vezes que eu entro, eu faço a segunda voz, daqui a pouco eu estou indo para a ponta, e assim vai, né? A serviço efetivamente do Senhor naquele momento, conforme Ele quer, né? E aí o Davi vai trabalhando com a gente, então, tecnicamente falando, ele veio trabalhando isso comigo, eu fui desenvolvendo o ouvido harmônico, e aí aconteceu. Como todo mundo aqui, né? Entrei nas quartas-feiras e aquilo foi se desenvolvendo. E definitivamente foi algo que Deus foi preparando para mim. Eu não esperava, apesar de eu ter cantado na noite, eu não tinha essa pretensão. Mas Deus preparou para mim porque, de novo, é aquilo que eu falei, é o que me preenche para me preparar para a batalha efetiva da entrega para o reino. É difícil, a gente vive uma batalha espiritual importante, é um fato, né? Eu acho que a gente precisa estar com os nossos olhos espirituais abertos. O mundo espiritual existe, sim, e a gente tem que estar com as brechas fechadas, e o louvor me ensina muito isso, porque quando a gente está
Não só quando a gente está na escala, mas quando a gente está na escala, né, você acaba estando sempre, né? Mas assim, eu tenho estado muito, né, cada vez mais, mas assim, não são todos os domingos, mas quando eu estou na escala, eu me preparo muito mais, né? Eu já fico no sábado muito mais quieta, eu não saio sábado à noite nem para jantar ali na esquina a minha pizza, porque eu me vejo na obrigação de estar me preparando, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Isso faz com que a gente esteja na brecha, até por entender a responsabilidade. Então, me prepara muito para exercer a comunicação para o reino, por exemplo. Não deixar isso se tornar algo automático, né? Eu, Sim. quando comecei a tocar, meu pai é pastor, então, assim, meu pai, nós éramos 4 filhos, meu irmão mais velho já está nos braços do pai. O meu pai queria... Os cultos de semana eram muito vazios na igreja. Então, os músicos não iam dia de semana. Então, meu pai queria que algum dos filhos aprendesse a tocar um instrumento para tocar nos cultos. A gente morava nos fundos da igreja mesmo. Então, ele tentou ensinar meu irmão mais velho. Meu irmão velho, embora fosse um baterista assim, de primeira linha, ele não aprendeu. Meu pai tentou ensinar minha irmã também não aprendeu, aí meu pai desistiu. Só que enquanto meu pai tentava ensinar os meus irmãos, eu sou filho do meio, eu ficava ali observando. Aí ele desistiu, eu falei, pai, eu queria aprender. Aí ele falou, não, isso não vai funcionar. Ele falou, não, deixa isso aí, deixa pra lá. E aí, meu pai tinha um violão, que ele tinha muito ciúme do violão dele, então eu só pegava no violão quando meu pai saía. Meu pai saía, eu pegava o violão, ficava tocando. Um dia, meu pai saiu, esqueceu algo em casa e voltou. Quando ele voltou, eu estava tocando. Ele falou, quem tá mexendo no meu violão? Aí eu falei, caramba, eu sou da criação... Vou tomar uma bronca. Eu sou do sistema, do RDD, né? Regime Disciplinar Diferenciado ainda. Aí eu falei, caramba, tô ferrado. Peguei o violão sem avisar, né, cara? Aí eu falei, sou eu, pai. Aí ele falou, você tá tocando? Quem te ensinou a tocar? Aí eu falei, eu ouvi o senhor ensinando meus irmãos e acabei tocando. Depois que eu comecei a estudar, a mexer com violão, depois de guitarra e tal, eu lembro que eu comecei a tocar na igreja com uns 13 anos, violão e tal. Com 15 anos eu passei para guitarra, com 18 anos eu estava dando aula de música e tal. Eu sei que depois que eu comecei, cara, não tem um final de semana que eu não estivesse tocando. E aí eu procuro sempre nunca deixar isso se tornar algo automático. Sim. Pô, é isso aí. Não, eu sempre... Assim, eu sou muito fominha, eu gosto demais de estar tocando. E eu sempre procuro... Cara, eu tô aqui fazendo... Cara, eu tô na igreja, eu tô entendeu? Entregando meu louvor. É por isso que eu não gosto de Jonathan, chega pra frente. Eu falo, cara, não é pra frente, né? Eu quero ficar aqui na minha. Minha parada é outra. Eu quero que Jesus seja glorificado aqui, que as pessoas se conectem com o louvor. Não é comigo, com o que eu tô fazendo. Então, assim, é importante a galera que mexe com louvor, você que mexe com marketing. Cara, a gente se preocupar e lembrar que não é sobre o que a gente... Entendeu? É sempre sobre o reino, entendeu? Não tem jeito. É sobre ele e sobre o que ele quer e vai fazer com a igreja. E por isso a gente tem que estar preparado o tempo todo. Tanto para ser um instrumento, para ele fazer o que ele quiser, quanto para essas questões das brechas mesmo. Porque realmente a gente sabe, né? É muito legal e tal, tem gente que olha de longe, mas não é nada simples, né? E essa época, né, tá muito louca, porque... Você está entregando o Natal, né? E o Natal, em geral, nas igrejas, né, a gente celebra como? A gente celebra cantando, numa cantada. Eu estou no louvor também. Sim. Então, é muito louco, assim, porque a gente está em 1 milhão de ensaios e a gente está entregando o Natal, né? Mas é uma loucura que eu adoro, entendeu? Então, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, porque eu sei que é por Ele. Então, se Ele quiser... colocar outro. Verdade. É o tempo de Deus, né, cara? Exatamente. O tempo de Deus para estarmos no lugar que estamos. Exatamente. Né? A gente tem que se preparar e se colocar disponível. É sobre isso. Entregar o nosso melhor dentro do possível, né? É isso. Bom, a gente está trocando essa super ideia aqui com a Elisa, que é responsável por toda essa parte do marketing e a gestão da marca. Isso. Você consegue colocar a diferença dessas duas situações pra gente? Consigo, a gente falou um pouquinho no início, mas é legal, né?
Eu até às vezes coloco isso nas minhas redes. Aliás, não olhem as minhas... Pode olhar. É porque eu não sou um exemplo. Sheila Arantes, que me discipula, fala para mim o tempo inteiro: Elisa, você tem que tratar a sua... Mas é que eu gerencio tantas redes que eu não tenho saco para as minhas redes, mas tem alguns projetos chegando, tem alguém que me incentiva também, né? Tem sempre alguém. Né? Podem olhar, porque de vez em quando eu falo sobre isso. Hoje até eu falei sobre isso. São duas coisas diferentes, né? Apesar de estar tudo sob um mesmo guarda-chuva, né? Da comunicação, né? Você tem marketing e você tem branding, que é a forma de falar em inglês, né? Brand, que é marca em inglês, branding, ou seja, fazer marca, né? Então, gerir marca, né? Quando você está falando de gestão de marca aqui, né, e que muita gente não faz, e que é isso que eu falo que as pessoas confundem muito, a gestão de marca é você trabalhar a base, é um trabalho de longo prazo, um trabalho de constância e de construção. Você constrói a linguagem dessa marca. E quando eu falo linguagem, eu não estou falando só de oral e escrita, eu estou falando de imagem. Então, tudo comunica a marca. Desde a roupa que a gente usa, isso é intencional, por exemplo, no louvor, você sabe disso, né? Desde a roupa que a gente usa, a cor de um cartaz, até os textos que a gente trabalha. E isso é uma construção constante, você tem fidelidade ao que você começou construindo. O Washington Oliveto, que faleceu recente, né, que é um mago para mim, já li tudo dele e sempre estava vendo tudo dele. Ele tinha um podcast recentemente que ele fazia, que era uma delícia de ouvir. Tem um vídeo dele, até que eu já coloquei nas minhas redes, está fixado, inclusive, que ele fala que branding nada mais é do que como se estivesse construindo uma casa. Então, você tem que pensar naquela construção como um arquiteto, né? Pensa, então, colocar lá tijolo a tijolo. Mas você tem que pensar nisso de tal forma que, num futuro lá na frente, quando você for fazer uma reforma nessa casa, o tijolo que você for colocar, se não tiver igual, tem que estar conversando com aquilo que já tinha. Porque senão você perde a tal da autenticidade, que gera credibilidade. Então, isso é um trabalho de longo prazo, constante, que nunca para. Precisa estar muito atrelado à cultura, né, missão, visão, aos valores da marca, né? E a maioria das marcas não se preocupa com isso. Esse vídeo dele, ele fala muito bem, né? Hoje no Brasil a gente vive e vive mesmo, ainda estamos assim, né? Até eu acredito que a pandemia superlativou isso, né? A gente vive de ações spot. Então, qual é a trend do momento? É fazer a dancinha XYZ. Não estou dizendo que não é para fazer a dancinha. Você pode fazer a dancinha, se adequado ao seu nicho. Mas tente fazer a dancinha conforme você é. Vai ficar muito mais autêntico. Vai estar atrelado à trend, que vai elevar os seus índices, etc, etc. Os blá, blá, blás do marketing digital, que eu costumo dizer, gente, marketing é marketing, não é marketing digital, né? Marketing digital é uma ferramenta. Você está lá aumentando seus índices, mas você está trazendo você. A autenticidade é que constrói tudo isso. E isso é o guarda-chuva para o marketing. O que é o marketing? É um trabalho de pequeno prazo, onde você trabalha o seu calendário, falando aí de forma bem prática para quem estiver assistindo a gente, você que tem uma marca de óculos. Sim. Chegou uma coleção nova, então como é que eu vou fazer para comunicar isso? Que público está mais suscetível a utilizar esse óculos? Então, eu vou trabalhar esse canal, que não é só o marketing digital, existem outras oportunidades. Vou falar assim, assado, acolado, mas é por um tempo spot, porque aquele estoque acabou, ou você vai pedir mais porque foi um sucesso, ou você vai dizer, cara, vou para outra coisa. Então, são ações promocionais. No caso da gente aqui, por exemplo, uma data que acabou. A gente está super imbuído agora no Natal, ele está debaixo desse guarda-chuvão da gestão da marca, mas quando ele acabar, eu vou olhar para ele feliz da vida, espero eu, de ser uma das ações emblemáticas que a gente fez. Beleza, mas eu já estou olhando para outra. O marketing é isso. O outro. Né? Por isso, o marketing não constrói nada. Porque se você fizer sempre aquela ideia que veio,
ou se basear na trend, ou, que aí é o que a pandemia trouxe, que o Washington Oliveto falava, você fica o tempo inteiro no tal do benchmark, né? Olhando para o que o outro faz, olhando para o que o outro faz. Então, você acaba que você não olha para si, né? O exercício da gestão de marca é um exercício de autoconhecimento. Quando você vai trabalhar para um cliente novo, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é avaliar se ele tem cultura, visão, missão, para a gente poder entender como é que está essa construção. Olhar para a história dele e entender. Se ele não tem, precisa ter, vamos construir a partir de alguma coisa que ele já tenha. Que ele tem, porque, cara, tudo comunica. O ruim é que as pessoas não pensam nisso e deixam de ser intencionais, até na sua marca pessoal mesmo. Né? Então, a intencionalidade é o que vai fazer a diferença para você ser autêntico, para você ser constante e, consequentemente, gerar credibilidade. É a credibilidade de marca que vai fazer com que você consiga a fidelidade do teu público. E, diga-se de passagem, que eu acho que é o grande pulo do gato do que a gente vive hoje, né? Com a instantaneidade do celular, de tudo que a gente vive, muita informação o tempo inteiro, ninguém mais é fiel hoje, gente. A gente, tipo, falando de produto mesmo, você está na frente. Eu uso muito o exemplo da água mineral, porque é uma loucura. Eu vou no mercado, vou no mercado e fico louca, né? Porque muito produto. Então, água mineral, cara, você vai na seção de água mineral, cara, tem, dependendo do mercado que você vai, tem mais de 30 rótulos. Água. Né? O que faz diferença? São as fontes do não sei o que, não sei o que lá. Isso é depois que você conhece a marca, aí você vai buscar o que ela tem. Mas, em geral, vai ser o rótulo, né? Que é a embalagem. Em geral, vai ser a forma como ela se comunica, que em algum momento você foi impactado por alguma coisa. Ou ali no ponto de venda que tem, nas gôndolas, etc. Então, tudo isso comunica. Se você faz intencionalmente e debaixo do que é mais perene, você vai ter muito mais credibilidade, muito mais fidelidade de público. Mas, indiscutivelmente, o cara que toma o tempo inteiro Minalba, um dia vai experimentar, sabe, Perrier. Olha que comparação louca que eu acabei de fazer, mas tudo bem. Mas vai experimentar. Talvez ele não compre toda hora, porque ela é muito cara. Então, ele não é o público. Mas, de vez em quando, se ele puder, ele vai experimentar. Então, e tem um motivo por que ele vai experimentar. Né? Então, essa combinação dessas duas coisas é que fazem o encantamento acontecer. Eu quero até exaltar aqui a nossa caneca. Chique, né? Que foi... gente, a nossa patrona aqui... Nossa líder. Papos inspiradores, verdades que transformam. E a logo do CBcast. Ficou bonita essa caneca, não ficou? Belíssima. A Renata que escolheu, ela escolheu a cor... E a Renata, ela é incansável, né? Porque o que você achou dessa caneca? Achei maravilhosa, já vou fazer. Não, eu preciso mexer aqui, preciso dar um... Aí eu já vou fazer a pergunta, quer ver? Para trazer? Faz aqui para ela. Vamos lá. Por que você escolheu a caneca preta? Porque eu acho mais elegante do que a caneca branca. Mas se a CB Rio, a comunicação fosse toda branca, talvez você não fosse escolher a preta, por mais que você ache elegante. Eu escolheria a branca. Né? O que eu acho maneiro que a gente está vivendo aqui, e isso tem muito a ver com a credibilidade que a nossa igreja traz para o trabalho, é que todo o staff e a membresia, né, quem se apaixona pelo dia a dia do que a gente tem construído aqui, todos nós juntos, gente. Sim. Porque um voluntário constrói no momento em que ele veste a blusa que a gente recomenda, né? A gente está muito envolvido intencionalmente nisso. E isso é muito legal, porque isso foi uma construção que veio de um momento que não estava. Sim. Né? Então, por isso, você, que às vezes ouve assim, ai, meu Deus, eu tenho que usar roupa preta. Não... Tem um motivo para você usar. Não é sua marca, não. É porque, dependendo da iluminação, etc., se você usar outra roupa, você vai chamar mais atenção do que o culto. Então, não pode. Então, tudo tem uma intenção por trás. Né? Tudo é intencional. Sim. Então, eu tenho certeza que a Renata pensou na elegância, mas ela também pensou, dependendo de como a marca se comunicasse, ela ia escolher uma coisa diferente. Com certeza. E a gente tem o cuidado de, assim... A Renata, a gente acabou se conhecendo aqui, como eu falei, encontrei com ela no CB Kids, a gente tem amigos em comum e coisa e tal. E aí a gente começou a trocar ideia e, por causa do CBcast, a gente está muito mais próximo, trocando mais ideia e tal. E aí, quando começou a surgir a ideia do CBcast, e ela falando, cara,
ela e todo mundo que faz parte dessa Do engrenagem time. aqui, cara, não adianta. Tem que ir lá no marketing, tem que ver, tem que saber, para vocês desenvolverem a logo. Cara, e assim, então você vê, é uma parada responsável. Sim. Não é que simplesmente, vamos lá. Sim. Né? Tem que se ter um cuidado, porque senão um trabalho que está sendo construído ao longo de um tempo e debaixo de um esforço grande pode ser Sim. jogado fora, né, cara? Sim, sim, sim. E é bem legal que a gente está vivendo nesse sentido, porque está todo mundo dando a mão e imbuído nisso e entendendo que é uma construção de todos nós juntos. Então, assim, para quem vai assistir o vídeo, né, a boa parte da nossa comunidade vai assistir, a gente espera que muito mais gente até do que a nossa comunidade, mas boa parte da nossa comunidade vai assistir. Esteja junto com a gente nessa. É uma construção, efetivamente. Às vezes a gente tem... Eu tenho também, gente. Porque eu não sou sempre a pessoa que está gerindo isso. Eu sou a voluntária. E aí, às vezes, a pessoa que está gerindo define uma paleta de cor para apresentação e daqui a pouco... Eu estou vendo isso agora. Ai, caraca, vou ter que comprar uma roupa. Por que eu inventei isso? Mas, cara, vai ficar muito lindo, atrelado à mensagem que a gente vai trazer, a identidade visual da campanha, etc. Então, eu também reclamo, também acho ruim, mas tudo tem um motivo de ser, então esteja junto conosco, né? Eu acho que a gente está construindo uma história muito maneira, né, nesse momento do novo templo. Eu estou muito empolgada assim, com o novo templo. Eu acho que é um momento muito ímpar que a gente vai viver, né? E que o Senhor nos abençoe efetivamente, porque é para Ele, só para Ele. Com certeza. E aí, dona Renata, quais são as suas considerações? Para mim, assim, excelente conhecer um pouco mais Muito bom. da Elisa da canoagem, a Elisa do marketing, a Elisa do louvor, A Elisa mãe. a Elisa mãe, que foi por onde eu te conheci, né? Sim. E quais são suas considerações aí? Gente, infelizmente está chegando no final desse papo. Infelizmente, mas o papo está Pois muito bom. gente, sério, não estou vendo o tempo passar. Né, gente? Tá bom. muito bom. A gente sempre faz uma pergunta aqui, né, do passado. Mas hoje eu não quero fazer essa pergunta do passado. Hoje eu quero fazer uma pergunta para o futuro. Olhando para o seu futuro, o que você deseja deixar de legado? Forte? Forte. A gente... Quando eu falo da honra, né, que Deus me dá hoje, né, eu acho que, de certa forma, eu estou deixando um pouquinho de legado para o que a gente está construindo hoje. Não dá nem para falar muito, porque senão já viu, né? Eu sou muito emotiva. Mas, assim, a gente fez um exercício juntos como staff, né, do guardanapo, né, de um livro que a gente está lendo juntos. E eu escrevi lá, né, que... E é isso que daqui a pouco está saindo aí um pouco do forno, né? Da gente abençoar outras igrejas na intenção de trazer essa entrega profissional efetivamente para a comunicação cristã, né? E aqui no Rio, no Brasil, e aonde o Senhor quiser que seja, né? E aí de uma maneira intencional para abençoar pessoas mesmo, sem nenhum objetivo de trabalho. É entregar para o reino, para abençoar vidas e outras vidas em outras igrejas, né? Eu acho que já existe um legado, como eu te falei, isso já é de muita honra, mas é um transbordar tão grande que a gente está vivendo aqui, né? Deus tem sido tão generoso nas criações. Eu acho que a gente, juntos, né? E eu estou falando porque a gente constrói junto, né? Deus tem sido tão generoso. Eu falo isso muito para a equipe. Eu digo, gente, cara, que coisa linda. Eles, às vezes, estão sentados e a gente está tratando do estratégico, atendendo todo mundo, não sei o quê. Quando eu entro, eles criam coisas tão maravilhosas. Então, Deus tem sido tão generoso que está transbordando. Então, está na hora da gente transbordar ainda mais. A nossa igreja tem, né, um trabalho assim, já de gestão efetivo, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente no futuro vai começar a juntar um pouco, mas eu individualmente, como pessoa, tenho muita vontade de trazer isso para as minhas redes, e a gente vai começar a pensar nisso de forma mais intencional. Tem que arranjar tempo, né? Mas, assim, se é uma coisa que Deus está colocando, que o Espírito Santo está colocando no nosso coração, para ampliar esse legado mesmo. Mas, assim,
vou te dizer com muita tranquilidade, para encerrar a resposta dessa pergunta que é profunda. Se o Senhor me levasse agora, eu já estava muito contente com o que a gente está fazendo, muito contente de estar disponível para Ele, deixando Ele falar através de nós. Isso é honra. Foi muito legal esse papo. Assim, o Jonathan já te conhecia há mais tempo, né? Sim. Então sabe mais da tua história, mas conhecer a tua história hoje, para mim, que te conheço há menos tempo, foi muito inspirador, foi muito... Que seja muito assim, legal né? ouvir. Que abençoe outras pessoas. Você estava falando sobre né, a criação de Deus, quando na canoagem você gosta de ficar ali observando a criação de Deus. E nesse papo todo com você, eu fiquei pensando coisas que eu nunca... Fiquei raciocinando sobre o marketing na igreja mesmo, sabe? Tipo assim, cara, Deus fez tudo tão bonito, tão criativo, né? As árvores são verdinhas, as flores cada uma de uma cor linda, o mar é azul ou às vezes é verde. E o marketing dentro da igreja, o desejo do teu coração de transformar no marketing da igreja, que eu tenho visto e ouvido você falar agora, é justamente isso. Sempre tem uma intenção. Não é a cor pela cor. Não né? é a cor pela Não cor. é o, Nunca não é o objeto pelo objeto naquele projeto que você está fazendo. Sempre tem uma intencionalidade de chegar nas vidas, né? O que tem sido maneiríssimo é porque, por exemplo, a gente num cartaz, às vezes, para comunicar uma coisa muito simples. Às vezes gente, eu não tenho como olhar tudo, né? A equipe vai andando, né? Aí, às vezes, eu passo, aí eu paro. Aí, obviamente, com sabedoria, a gente fala depois. Poxa, gente, mas isso aqui não está comunicando marca. Afinal, eu sou o guardiã da marca, né? Para isso que eu estou aqui. Não está comunicando. Aí, quando eu começo a conversar com a equipe, com o líder daquele ministério e tal, é muito maneiro, porque a pessoa fala assim, aí começa a justificar. A gente viveu isso, A né? gente viu isso agora. Eu falei, agora, entendi, em Elisa, relação a outras coisas, É. outras questões que a gente está tratando. E aí as pessoas falam assim, cara, realmente, faz todo sentido, né? Porque é tudo intencional. Então, não tem costumo dizer, né? As pessoas falam, nossa, Elisa, eu botei aqui, o vento veio, aí foi mais para cá, não é, aí eu acordei e eu tive uma ideia. Se bem que Deus, às vezes, trabalha muito comigo dessa forma, mas não é isso. Tem um composto espiritual, sempre vai ter, a gente sempre ora pelas nossas entregas, mas tem também a técnica. Sim. E na minha vida secular, nas minhas entregas lá, e obviamente que eu faço isso aqui, que é quando você tem uma gestão de marca eficaz, ela te facilita na entrega aqui. Sim. Você não precisa ser tão criativo, não. Sai fácil, porque você tem aqui a base dizendo que você tem que ser, como você tem que ser, como você tem que falar. Então, fica mais fácil, né? Sim. Então, tudo é intencional. E o legal é que a igreja como um todo, não só o staff, está entendendo isso, graças a Deus. Pô, que bom trocar essa ideia aqui com Elisa. Você que é aqui da igreja CB Rio, você vai encontrar a Elisa cantando, você vai encontrar a Elisa andando por aí, olhando, olha, tá fora aqui, não, aqui tá errado e coisa e tal. Mas a gente vai deixar aqui nas descrições aqui do canal as redes sociais da Elisa, porque tal qual a Renata já começou, inclusive, nas redes dela, a colocar mensagens. Eu tô curtindo, inclusive. São mensagens profundas. Ela outro dia falou, eu falei, caramba, Glória. Pastora Renata. Então, assim, as redes da Elisa vão estar aqui na descrição, aqui nos comentários. Acompanhe a Elisa lá nas redes, porque com certeza você vai ser abençoado também. Amém. Renata, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Elisa, Amém. obrigado por você ter participado aqui com a Elisa. gente. O bracinho tá ali. Venha a CB Rio e conheça conheça o o Pedro Bracinho. Venha, por favor, venham. Isso. Gente, muito obrigado a vocês que ficaram conectados com a gente aqui até esse ponto. Esse é o CBcast, o podcast do canal da Igreja CB Rio. Estamos aqui na CB Rio Store. A Elisa falou sobre a comunicação, roupas e coisa e tal. Aqui, cara, vende umas camisas iradas. Verdade. Camisas aqui da igreja, dos voluntários. Tem outras camisas que a galera desenvolve. Cara, sensacional. verdade. E livros, várias leituras Cara, aqui nosso sugeridas. papo não acaba nunca, né? Não acaba Vou abrir nunca o mais. parênteses. Fala. Abrir o parênteses. Isso, por favor. Novo templo, Ah. CB Rio Store, vem Vai que bombar, vem. né? Vem aí. Lançamento de coleção nova, com coleção mesmo. Eu tô lembrando aqui de São Januário, que é a casa do vascaíno. Você que é vascaíno, aproveite, porque Não sou. vai entrar em obra e a gente vai ficar pelo menos uns 3 anos sem a São Januário. E aqui também, CB Rio Store, por causa da obra, daqui a pouco isso aqui vai ser transformado, isso aqui vai para um outro lugar e coisa e tal. Então, você que vem à igreja, aproveite e passa aqui. Tem um café aqui que a Camila faz,
que é um espetáculo. Não perca essa oportunidade. Elisa, obrigado. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Renata. Obrigada, João. Obrigado, Obrigada, Bracinho. Elisa. E obrigado a todo mundo da equipe. Obrigado, Braço. Obrigado. É. Obrigada, equipe. Obrigada, João. Gente, tem uma galera, Obrigada, tem o André André. que tá com a gente, Obrigada, tem a André, Aline que tá com a Pepe, gente. Aline. Eu chamo o cara de Pastor Juninho. Eu esqueço o nome dele. Eu esqueço o nome dele. Pra mim João. é o João, que é Juninho, aqui também. E mais Show, uma João. galera que vem aqui voluntariamente Amém. ajudar a fazer Verdade. essa parada aqui acontecer. Tá bom? Show. A gente tá aqui, a gente tá lapidando esse diamante, né, cara, para transformar isso em algo muito legal, para que comunique bem a marca, né? Sim. Porque senão a Elisa vai travar tudo, vai dar aquele rolo, coisa. Não é isso, gente. Não é verdade. Mas que essa marca tá bonita, tá? bonita, tá linda. É isso aí. Gente, ó, procure saber, tá? Procure saber. Deus abençoe isso. vocês. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Valeu.